pública, a gente vai deixar disponível lá no canal do YouTube, né, e no perfil do Facebook. Eu queria novamente desejar a todos que sejam bem-vindos. Nós estamos dando início ao evento de fechamento da etapa do programa preliminar para da efetivação do enquadramento, agora deu aquela travada, né, dos afluentes mineiros da bacia hidrográfica do rio Mucuri. Nunca, né, é demais a gente lembrar o trajeto que a gente percorreu até agora, até porque alguns, né, pela lista que eu vi ali dos que estão conosco, estão chegando agora, né, pela primeira vez, sejam bem-vindos, né, que fiquem conosco todo o restante dessa etapa, né, de eventos que ainda teremos a cumprir. Hoje a gente vai conhecer a nova etapa que a gente vai iniciar a partir do evento de hoje. Nós já tivemos, né, nesse processo de planejamento do Plano Diretor de Recursos Hídricos, enquadramento das águas dos afluentes mineiros do rio Mucuri, a etapa de eventos lá em 2019, na época em que a gente ainda fazia evento presencial, sem muita preocupação de diagnóstico. A gente, em 2021, já no início do ano, a gente fez a etapa do prognóstico, já nesse ambiente virtual por conta das restrições da pandemia. Realizamos os eventos de alternativas de enquadramento, e nessa etapa agora do programa preliminar para efetivação do enquadramento, a gente já fez uma rodada bem consistente de eventos. A gente iniciou com a oficina técnica com o comitê, que aconteceu no dia 14 de setembro. A gente fez, 14 de setembro foi reunião com a Copanor, né? A gente fez uma reunião com o setor de saneamento, Copanor, Copasa também, e a gente fez 2 consultas públicas, no dia 21 e no dia 28. Nesses momentos, a gente conversou com vocês sobre as opções que a gente tinha de alternativas de enquadramento e uma técnica de priorização das ações que dessem subsídio ao programa de efetivação que foi elaborado. Hoje, a gente vai conhecer a proposta final, né, de enquadramento e também como ela se encaixa no programa de efetivação que vai ser apresentado. Nossa equipe hoje não vai fazer técnicas como aquelas anteriores da gente de consultas, através do chat, através, né, das outras ferramentas que a gente usou, mas a gente vai poder interagir, né, interagir, se posicionar sobre as informações que foram colocadas, né, sobre tudo que a gente consolidou nessa etapa. Estão conosco aqui também, né, os técnicos da Profil vão ser apresentados pelo Sidney, que acompanharam toda essa etapa de trabalho conosco. Tá? Para dar início, né, às falas institucionais dessa nossa reunião, eu queria convidar o senhor Túlio Bahia, que é o analista ambiental do IGAM, nosso, né, gestor, né, desse contrato, do órgão, né, que é responsável pela realização, né, do Plano Diretor de Recursos Hídricos e também no enquadramento dos corpos de água das bacias hidrográficas do rio Mucuri, também do Rio São Mateus e do conjunto de bacias do leste mineiro, que fazem parte desse conjunto de planos que a gente está desenvolvendo. Bom dia, Túlio. Olá, Karina, bom dia. É um prazer novamente estar, né, com vocês mais uma vez, né, cumprindo mais uma etapa do nosso plano diretor de recursos hídricos e do enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Mucuri, né. Muitos de vocês já me conhecem, outros, como a Karina falou, né, é a primeira vez que estão participando conosco dessa discussão, né, então, igual a Karina falou, eu sou analista ambiental da Agência de Planejamento de Recursos Hídricos, né, meu nome é Túlio Bahia, eu sou também fiscal do contrato junto à Profil Engenharia e Ambiente S.A., né, eu sou fiscal pelo IGAM. Esse contrato foi assinado lá em 11 de maio de 2018, e desde então a gente já passou por alguns percalços, né? A gente teve uma virada de governo de 2018 para 2019, o contrato ficou suspenso um ano por falta de pagamento, correu o risco de se encerrar, mas conseguimos mantê-lo, né? O contrato vigente, né? E depois a gente teve o episódio da pandemia de Covid-19 e, graças a Deus, nos parece que a gente está entrando numa reta final, né? Se Deus quiser, a gente vai atravessar, né? A gente está chegando no seu finalmente dessa pandemia. Mas, enfim, o contrato ele não pôde parar, né? Então, a Karina colocou, né? Em 2020 a gente concluiu a etapa de diagnóstico. Em 2021, né? Nesse ano, a gente teve a etapa de prognóstico, a gente teve a discussão das alternativas de enquadramento, né? E agora a gente está na etapa do programa preliminar
para efetivação do enquadramento, né? A Karina também lembrou muito bem, né? A gente também tem outras duas bacias, né? Que é a bacia do Rio São Mateus e o conjunto das bacias do Rio do Leste, né? E isso aí é um contrato que abarca 3 bacias, que na verdade, se considerarmos que o Rio do Leste são 7 rios, né? A gente tem uma complexidade tanto em termos de organização, de ajuste, de datas, de reuniões, né? E não dá para a gente correr numa bacia e deixar a outra para trás. Então, a gente vai fazendo par e passo, né? Então, por isso que eventualmente pode parecer que leva um certo tempo, né, uma certa distância, mas na verdade é porque a gente vai caminhando as 3 bacias juntas, né? Então, eu não vou me alongar, né? Em setembro, na segunda quinzena, eu estive de férias, então eu não participei da consulta pública do dia 21, né, que abarcou o Alto, Médio Mucuri, o Rio Marambaia, né? E a gente teve no dia 28 o Médio Baixo, o Baixo Mucuri, né, Karina? Se você quiser até me ajudar aí, no dia 21 foi E o o Rio Alto e Médio, Pampa. o Marambaia e o Todos os Santos. No dia 28 foi o Médio, Baixo, o Baixo e o Pampam. Isso mesmo, né? Acompanhei de longe, né? Estava de férias, mas eu tive pelos colegas que acompanharam, eu tive uma excelente repercussão da discussão, né? E para finalizar a minha fala, né? Eu cumprimento os colegas do comitê, né? Principalmente na figura da nossa querida presidente da Janaína. Cumprimento os colegas do GAT, do Grupo de Acompanhamento Técnico, né? Na figura do nosso coordenador, Luan, né? Cumprimento através da Karina, do Cid, dos demais colegas da Profil Engenharia, né? E principalmente eu saúdo os convidados, né, da bacia, os representantes das prefeituras municipais, usuários de água, da sociedade que se fazem presente, né? E eu não vou deixar de também ressaltar, a gente tem hoje a presença do superintendente de planejamento, né, o senhor Daniel Isoton, da SPR, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e né, agradeço a presença, os colegas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico são sempre muito bem-vindos, e contamos, né, com a participação nas etapas posteriores, né, a gente, na etapa posterior que a gente ainda tem, né, para finalizar o plano de bacia e o enquadramento dos corpos de água. Enfim, eu te devolvo a palavra, Karina, e desejo a todos uma boa reunião. Obrigada, Túlio. Eu queria já aproveitar e passar a palavra para a Janaína Mendonça, que é a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, que eu sei que ela está com a agenda intensa hoje, né? Então, eu queria dar o bom dia para a Janaína e convidar ela para fazer a manifestação dela aqui conosco. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos e todas, né? Mais uma etapa super importante. A gente já falou o rio que a gente quer, a gente já viu o rio que a gente pode ter, e agora a gente tem que definir como isso vai acontecer, né? Então, o nosso programa hoje vai trazer aí uma linha de atuação, do qual todos nós que estamos aqui, e os outros agentes das águas que a gente vai ter que envolver nessa bacia, para fazer acontecer o nosso Mucuri com segurança hídrica, né, com água boa para todos os usos, para todas as necessidades do nosso povo. Então, eu estou muito empolgada, eu estou com a agenda cheia, mas vou estar aqui acompanhando vocês, compartilhando, participando, e eu quero muito agradecer, né, a todos que têm participado de todas as consultas. A gente já tem uma galerinha aí de carteirinha, né, tá aí a Marli, estou vendo ela aqui, tem outras pessoas importantes da nossa bacia, então eu estou muito feliz com esse momento e um ótimo trabalho para todos nós. Muito obrigada, Janaína. Então, a gente, né, agradece a presença de todos. A nossa reunião tem um tempo estimado de 1h30, 2 horas no máximo, como habitual. Né? A gente vai se esforçar ao máximo para cumprir esse período. A gente sabe que a gente tem tido um excesso muito grande em telas, então a gente vai cumprir com qualidade o nosso período. A gente pede a compreensão de vocês de estarem conosco todo esse tempo. Né? Dito isso, eu vou passar a palavra para o engenheiro Sidney Agra, diretor da Profil Engenharia, responsável pelo assunto enquadramento dos corpos de água nesse processo. Ele vai se apresentar a equipe técnica que está aqui conosco e também vai fazer a nossa foto de registro, porque eu sei que todo mundo foge no final. Bom dia, Sidney. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Mais uma vez, dizer da satisfação de estarmos juntos, ainda aqui por este canal, né, para que a gente tenha mais um proveitoso evento no processo de construção do enquadramento das águas na bacia hidrográfica do Rio Mucuri.
Eu sou o Sidney, sou da Profil, tenho coordenado nesta etapa de elaboração do plano os estudos relativos ao enquadramento. Estou acompanhado aqui, além da Karina, dos meus colegas, a Paula Ridiger, que é engenheira ambiental, também já conhecida aí de vocês, está desde o início dos trabalhos de enquadramento, e o Fernando Chu, acadêmico da engenharia ambiental, que tem também colaborado conosco nesta etapa dos trabalhos, né? Então, hoje, de novo, mais uma vez, aqui estamos para dar esse passo bem importante aí rumo à consolidação final da proposta de enquadramento e do programa de efetivação. Como disse a Karina, eu vou pedir que os que desejarem aparecer na nossa foto de registro possam habilitar suas câmeras, né, para a gente fazer o nosso registro. Olha aí, a turma vai aparecendo aí, que bom. Mais alguém? Gênesis, consegui baixar um pouquinho, a gente está te vendo metade. Aí, ótimo. Então vamos lá, acho que foram todos. Contagem regressiva, 3, 2, 1, aquele sorrisão. Vamos ver se funcionou. Funcionou sim, muito obrigado. Então agora vou compartilhar uma tela com vocês para a gente dar início à apresentação técnica. Como a Karina disse, o evento de hoje ele é um evento de retorno, né? A gente quer mostrar para vocês o resultado final, né, da construção que a gente fez junto com vocês, das conclusões que nós alcançamos. Então, a gente não tem novas consultas a fazer, não tem novas perguntas. Mesmo assim, a gente programou, ao longo da apresentação, 2 breaks, né, duas paradas para uma interação nossa, perguntas, respostas, sugestões, que a gente possa ter aí sobre os resultados desta etapa, né? Então, aproveitem, né, mais uma chance aí que a gente tem de colaborar com esse processo, tá bom? Então, o que a gente tem hoje, ele tem esse nome, né? Ele é um evento de fechamento, porque ele fecha essa rodada que a gente teve, que, como já foi falado pela Karina, e até eu vou resgatar depois, teve uma oficina com os membros do comitê, teve uma reunião com a Copasa e Copanó, e teve 2 consultas públicas. Então, ele fecha, é o 5º evento, então, desta etapa. A rigor, a gente tem 6 eventos programados para essa etapa, sendo que um deles ainda não está marcado. Até os que são do GAT, os que são do comitê, acho que chegaram a ver em algumas apresentações anteriores nossas, que nós teríamos um evento na semana passada na nossa agenda, que acabou sendo cancelado ainda, né? Na verdade, remarcado, só que ele não tem a nova data, né? Então, eu vou explicar isso melhor adiante, mas é que o rito, né, previsto na legislação mineira e nas regulamentações do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para o processo de enquadramento prevê uma audiência pública, que é um evento, talvez assim, um pouco mais formal, né, com um pouco mais de formalismo quanto à convocação, à inscrição, as formas de participação. Então, o IGAN, né, achou que era interessante, antes da gente proceder esse evento, haver uma regulamentação para esse evento. Então, esse evento está sendo regulamentado no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, logo essa regulamentação esteja definida, serão agendados esses eventos relativos a esse passo também importante, né, de talvez uma amplitude um pouco maior do que essas consultas que a gente vem fazendo, né? Então, teremos ainda, para fechar realmente a etapa de enquadramento, uma audiência pública, né, para apresentar e ouvir mais contribuições a respeito da proposta de enquadramento e o seu programa de efetivação. Mas, desta rodada que a gente fez aí nas últimas semanas, né, entre agosto, setembro e outubro, agora a gente tem um evento hoje de fechamento, sim, né? O escopo, né, o sumário aí da nossa apresentação de hoje, uma rápida passada pelo andamento. Acho que os que vêm sempre estão cansados desses 2 slides, né? Mas sempre tem alguém novo, sempre tem alguém chegando, então a gente sempre repete um pouco isso, né? Vamos contar a história de como que consolidamos as alternativas de enquadramento e elaboramos, então, a proposta final, que vai ser apresentada pela primeira vez no evento de hoje, e como elaboramos isso, que por enquanto é chamado de programa preliminar, apenas por uma questão
metodológica, digamos assim, de como os produtos do nosso contrato foram concebidos no termo de referência, mas já é, pode dizer assim, a minuta, né, do programa de efetivação, apenas porque a gente tem 2 produtos, um programa preliminar e, na sequência, digamos assim, o programa de caráter mais definitivo. Né? Para discutir esse programa, a gente tem dois resultados, né, que são interessantes. A questão da priorização, né, que vocês construíram nos últimos eventos, e as ações. Né? A gente já vai ter hoje uma visão do orçamento global do programa de efetivação, que talvez seja uma das grandes curiosidades aí dos investimentos necessários para o alcance das metas de enquadramento. Finalmente, a gente vai ver aí os próximos passos, né? O que temos pela frente ainda no processo de construção do plano diretor de recursos hídricos e do enquadramento de corpos d'água. Temos ali, então, esse relato do andamento, né? Então, foi falado, estamos trabalhando desde junho de 2018, é um mesmo trabalho para elaborar esses 2 instrumentos, o Plano Diretor de Recursos Hídricos e o enquadramento de corpos d'água. Eles tiveram uma primeira etapa comum, desenvolvidas até o começo desse ano, né? O que era o diagnóstico e o prognóstico, e a partir de então a gente pôde abrir os trabalhos em 2 frentes, né? 2 linhas de ação. Hoje nós estamos terminando uma delas, que é essa de elaboração do programa preliminar de efetivação do enquadramento. Nós estamos aqui e os trabalhos já estão bastante avançados nesta outra linha aqui, representada em azul nessa figura, que diz respeito ao plano de ações propriamente dito. Então, a partir do evento de hoje, os próximos eventos que a gente vai fazer, e eu já vou mostrar as datas para vocês hoje, né, no final do nosso dia, eles são eventos para discutir o programa de ações. Né? A gente encerra hoje as discussões a respeito do programa de enquadramento, exceto pela audiência pública, como eu já expliquei, mas iniciamos, né, ato contínuo, praticamente, daqui a 2 semanas, a gente já tem eventos do plano de ações agendados. Vamos adiante. Então, o que a gente fez, né, na etapa de enquadramento? Né? Tivemos um webinário, né, com a participação da Ana, com a participação do IGAN, um representante da universidade, a própria Profil também falou. Tivemos as consultas públicas para construir as alternativas de enquadramento. Nessas consultas, nós perguntamos sobre os usos pretendidos, montamos mapas semelhantes a esse, numa consulta que foi realmente bastante dinâmica. Depois, tivemos, mais recentemente agora, uma rodada de consultas públicas sobre a efetivação do enquadramento, né, onde discutimos, inclusive, a seleção de alternativas e as prioridades de ação, né, e ao longo de todo esse período, desde junho, né, até agora, foram várias reuniões com os representantes do saneamento. Algumas reuniões com a Copasa, com a Copanor, também com os municípios, né, tanto os operadores como os gestores do sistema de saneamento em âmbito municipal. Todos os eventos, né, que foram realizados e que tiveram caráter público, principalmente, nesse caso, então, o webinar e as consultas, estão disponíveis. A gravação desses eventos está disponível nesse canal do YouTube, que reúne aí um repositório dos eventos dos 3 trabalhos que a gente está fazendo. Do São Mateus, do Mucuri e dos Rios do Leste. A gente tem um único canal no YouTube com todo esse material que está à disposição de quem quiser rever, quem não participou, quiser ver como foi, né? Está lá, está à disposição de vocês, exceto as reuniões menores, as reuniões setoriais, elas não têm esse caráter público, né? Vamos adiante. Então, aqui o registro dos 2 últimos, esses nos interessam sobremaneira, né? A consulta sobre a efetivação do enquadramento, né? O evento do dia 21 e o evento do dia 28. Né? 2 reuniões, o Túlio já descreveu uma porção mais a oeste da bacia, aquela parte das nascentes ali, do próprio Mucuri, Todos os Santos, né? E depois, no segundo dia, a parte mais a leste, né? Que pega ali o baixo, o médio-baixo, né? E o Pamplã. Então, foram 2 dias de trabalho, bem participativos, né? Foi muito bom, resultados muito interessantes, até curiosos,
Os que participaram do segundo dia viram, né? Porque a gente pôde comparar já de imediato os resultados da segunda consulta com os da primeira. Os que participaram da primeira vão ver hoje aí o resultado final do trabalho, né? Então, as reuniões anteriores também estão registradas, né? O primeiro a gente buscou conhecer com membros do comitê, principalmente, né, ações relevantes para o enquadramento que estão em andamento, né? Então, foi um dia muito rico também, muitas contribuições, e a oficina setorial que a gente fez com representantes da Copanor. A reunião em si foi com a Copanor, a Copasa mandou informações por escrito, a gente até tem uma nova data e uma nova tentativa de tentar sentar e conversar um pouco mais sobre eles, com foco na busca de informações sobre investimentos em esgotamento sanitário. Isso tem uma relação muito explícita, né, com a questão do enquadramento, mas também sobre a situação de operação das captações, principalmente daquelas localidades mais isoladas, para que a gente possa perceber se há exigências de determinado padrão de qualidade de água para ser atingido nas metas do enquadramento. Então, foram esses os eventos que a gente fez até agora. E aí, relembrando, né, a nossa linha do tempo como um todo, né, superados os estudos de base, lá da época do diagnóstico e prognóstico, superadas as discussões sobre alternativas de enquadramento, estamos aqui, né, construindo uma proposta, construindo um programa de efetivação, e isso vai, finalmente, né, quando terminarmos aí todos os nossos eventos, isso vai ser submetido ao Comitê da Bacia Hidrográfica e também ao Conselho de Recursos Hídricos, né, no caso aqui o Conselho de Minas Gerais, né, e esse programa inicia a sua implementação também com acompanhamento do Comitê e do Conselho. Feita essa introdução, né, como que construímos as alternativas e, principalmente, né, como consolidamos a proposta final de enquadramento. Então, foi um processo longo, a gente começou em abril praticamente, né, os primeiros eventos foram em maio, né, estamos agora em outubro, então 6 meses de trabalho aí, muito intensos, né, para alguns, nossa, que demora, né, mas na verdade, tu lhe explicava, né, é preciso dar passos muito conscientes, né, é preciso dar passos muito seguros, né, com muita certeza a respeito, inclusive das consequências das decisões que estamos tomando. Então, temos trabalhado aí desde o início, né, na definição dos trechos a serem enquadrados, chegamos em 124 segmentos de curso d'água, fizemos a consulta sobre os usos pretendidos, fizemos uma consulta de consolidação para construir as alternativas de enquadramento, elaboramos diversos cenários de possíveis alcances daquelas metas estabelecidas na consulta anterior, alguns demonstrando dificuldades do alcance de algumas metas, muitas limitações, né? Chegamos, então, num conjunto de alternativas, né, já com alguns conflitos mapeados e com a busca das iniciativas para a superação desses conflitos, e também, bem importante, né, uma avaliação da efetividade do alcance daquelas propostas, para que isso também nos ajudasse a escolher. E a outra variável que nos ajudou a escolher, né, eram os investimentos, né, que a gente tivesse aí olhando, né, para o tamanho do investimento necessário, principalmente no esgotamento sanitário, que é o maior orçamento que a gente tem, né, no sentido do atendimento das metas do enquadramento. Então, esse foi o processo metodológico de construção das alternativas e chegamos, então, naquilo que aparece, né, em todas as apresentações que a gente vê sobre enquadramento, se falam desses 3 rios, né, os rios do enquadramento, o rio que nós temos, o rio que nós queremos e o rio que nós podemos ter, né? A própria Janaína mencionou esses termos na sua fala de abertura, e o que a gente percebe é que a gente tem essa situação atual, que aparece aqui para vocês no mapa mais à esquerda, né? Uma situação tanto quanto complicada do ponto de vista da qualidade de água, né? Os trechos ali em amarelo, os trechos ali em vermelho, né, indicam situações mais
comprometedoras do ponto de vista da qualidade de água, né? E a proporção que a gente vai para a direita, ali no mapa do meio, a gente vê uma situação que até ela meio que se inverte, assim, a gente tem vários rios aqui que hoje até tem uma situação boa, mas que não é necessariamente o que a gente quer. E quando a gente vê aqui no mapa mais à direita, o rio que a gente pode ter, ou seja, o rio que a gente consegue alcançar com a remoção de carga poluidora, a gente vê aí realmente uma coisa bem melhor do que esse, mas com alguns problemas, né? Melhores sim, mas ainda com algumas restrições, né? Trechos em classe 3, trechos equivalentes à classe 4, que são esses trechos em laranja, né? Que podem ser locais possíveis de conflito, né? A respeito dos usos que são pretendidos nesses segmentos aí. Então, baseado nesses 3 rios aí, foram elaboradas as 2 propostas sobre as quais vocês se debruçaram nos eventos do dia 21 e do dia 28. Né? Essas propostas elas têm vários trechos que são iguais entre as duas, e para todos os trechos que são diferentes, que há diferença entre a proposta 1 e a proposta 2, a gente submeteu na consulta a vocês, né? E discutimos um pouco a respeito de qual deveria ser o encaminhamento para aquele trecho, né? Então, de certa forma, o que a gente estava dizendo até então era que nesses trechos, nessa proposta 1, prevalecia uma visão de maior proteção dos ambientes aquáticos. Então, predominavam trechos em classe 1, predominavam trechos em classe 2. Já nessa proposta 2, predominava a classe 2, né, tem uma redundância aí no número, mas ela tinha uma proposta que tinha um olhar mais da compatibilização, da conciliação entre os usos desejados e as possibilidades de se alcançar com a qualidade de água, né? Então, com base nessas 2 propostas, até tem aqui uns mapas que mostram um detalhamento maior com toda a hidrografia, porque no final das contas a gente não vai enquadrar só aqueles 124 trechos, né? Os demais também serão enquadrados, então é isso que vai ser o nosso universo. Esse é um olhar, né, sobre a proposta 1. Aqui nós temos um olhar sobre a proposta 2, né? É visível, né, que na proposta 2 prevalecem trechos verdes, né, com alguns trechos amarelos, mas poucos, né? E na proposta 1 prevalecem trechos azuis, mas também com trechos verdes, alguns trechos amarelos. Né? Então, nós submetemos essas 2 alternativas que foram elaboradas, né? Foram submetidas, então, à consulta. Né? Essa consulta trouxe um novo insumo que a gente não tinha quando da elaboração da proposta de enquadramento, que foram algumas informações da Copasa e da Copanor a respeito dos sistemas de abastecimento, né? Principalmente de localidades isoladas, né? Algumas sedes de distritos, assim, que quando a gente elaborou as propostas, a gente falava de uma expectativa de tratamento simplificado. Eu acho que esse detalhe é bem importante, né? Porque quando há uma solução de tratamento simplificado para o abastecimento humano, se exige a classe 1, né? E havendo uma solução de tratamento convencional, ou até mesmo uma solução de tratamento avançado, se permite padrão classe 2 ou até mesmo padrão classe 3, mesmo que aquele manancial seja utilizado para abastecimento. Então, essa foi um insumo importante trazido para as reuniões, e aí a gente submeteu a vocês, né, aquelas votações que a gente fez entre a proposta 1 e a proposta 2, tínhamos aquela dinâmica onde o alfinete ia sendo colocado num ou no outro mapa, né, e assim a gente foi construindo a proposta, ou o mapa da consulta, né, o mapa resultante da consulta. Conforme combinado na reunião, voltamos para o escritório e montamos o quebra-cabeça, né? Quais os trechos que vêm da proposta 1, quais os trechos que vêm da proposta 2, e essa combinação, então, gerou o resultado da consulta, e a gente fez ainda também, conforme combinado na reunião, algumas análises no sentido de
conciliação de trechos onde a votação ficou quase empatado, ou às vezes eram trechos muito longos, aí terminou se falando, olha, quem sabe na parte mais do alto fica a melhor classe, na parte mais do baixo fica a outra classe, enfim, tinha algumas situações ali que a gente combinou que iam precisar de um pouco mais de análise no escritório, inclusive respeitando ou seguindo assim os limites do atendimento, né, conforme as simulações de alcance de melhoria de qualidade de água. Então, a gente pôde, então, aprofundar essas discussões, né, trabalhar, e aí aqui a gente tem o resultado desse trabalho. Esse é o mapa da consulta, né? Esse é o mapa da consulta, que é a compilação dos trechos da proposta 1 ou da proposta 2 que foram aprovados, né, discutidos, né, no evento. E, conforme eu mencionei, a partir desse mapa, a gente analisou, né, aqueles trechos que eram longos ou aqueles trechos que tinham algum tipo de conflito, né, ou que a votação foi muito apertada, e aí a gente tem aqui, então, o que a gente chama de proposta final de enquadramento para as águas da bacia do Rio Mucuri. Né? O que é que foi feito para transformar o mapa da consulta na proposta final? Né? O primeiro foi algo encomendado na consulta, que foi a quebra de alguns trechos que eram muito longos, principalmente aqueles que tinham, eu vou chamar de ocorrência, né? Acontecia alguma coisa no meio, ou entra um afluente, ou tem uma sede, né? E a gente combinou, olha, então, como estava empatada ali a votação entre 1 e 2, por exemplo, então, deixa o 1 até aquele ponto e deixa o 2 a partir daquele ponto, né? Isso foi muito, em onde tem localidades, sedes, isso foi muito importante, né? Com isso, a gente tem um trecho de montante, né? Que seria o trecho de nascentes mais preservado, né? Com uma vocação maior de preservação, e um trecho de jusante após o lançamento, mais compatível com aqueles usos ali presentes. Mas sempre, né, com o foco da primazia, né, da escolha das melhores classes, né, da classe 1 e da classe 2, quando havia aqueles cenários de votação mais apertada, se optou pela melhor classe, restringindo os trechos em classe 3 apenas a jusante de sedes municipais, né? Ou seja, onde tem a sede mesmo de maior porte e que as simulações de qualidade de água demonstraram a impossibilidade do alcance de classe diferente disso. Então, esses trechos se optou pela proposta em classe 3, pelo menos no cenário 2041. No relatório, a gente está fazendo algumas recomendações de que, para um cenário de mais longo prazo, 2050, 2060, com o eventual surgimento de outras tecnologias, né, que possam melhorar a eficiência no abatimento, esses trechos possam ser revertidos. Né? Mas no horizonte do plano, que são 20 anos, não se vislumbrou a possibilidade do alcance de uma situação melhor que ela. Então, no mapa que a gente vê, de um modo geral, é praticamente o mesmo mapa da consulta 1, da consulta pública, né? Exceto muito ajusante, imediatamente ajusante, das sedes urbanas, né? Quase todas, praticamente, né? Exceto essas aqui que já estão em rios de maior porte, né? São classe 3. Então, acho que esse gráfico resume bem, né, o que a gente tinha na proposta 1, na proposta 2 e na proposta final, e dá para ver claramente que a proposta final é um mix, né, da proposta 1 e da proposta 2, como era de se esperar. Em alguns trechos, a votação indicou proposta 1, em outros trechos, a votação indicou proposta 2. Então, na proposta 1, como já tinha sido descrito, prevalecia classe 1 e 2, sendo que mais ainda classe 1, 62% dos trechos eram classe 1. Na proposta 2, isso caía para 18, porque tinha uma forte prevalecência da classe 2 e o restante era dividido entre a 2 e a 3. E essa classe 1, na proposta final, ficou em 52% dos trechos. Isso é o percentual da quilometragem, digamos assim, de trechos de rio, né? Ou seja, pegando a malha hídrica, né, a gente tem 50%, 51%, né,
em classe 1, que eram 60 na proposta 1. Já a classe 2, ela tinha 30% dos trechos, 33 na proposta 1, o dobro disso na proposta 2, 67, e ela ficou com 40% dos trechos em classe 2. Finalmente, a classe 3 variava de 3 a 13 e ficou na metade também, né? Ficou num ponto intermediário aí, ficou com 7% dos trechos em classe 3, que são apenas aqueles, como eu já falei, imediatamente adjacentes de sedes urbanas. Nenhum trecho da bacia está enquadrado, ou melhor, nenhum está enquadrado em nada. A proposta não recomenda o enquadramento de nenhum trecho em classe 4, e a gente tem ali, né, apenas 1%, né, enquadrado em classe especial, proposta de enquadramento para a classe especial. Isso não mudou entre as três propostas, porque houve toda uma dinâmica específica na rodada anterior para selecionar os trechos com recomendação de classe especial. Muito bem, aqui chegamos, temos uma proposta final de enquadramento e abrimos uma primeira rodada de discussão a respeito disso, alguma dúvida, alguma questão, para que a gente possa passar no próximo momento para uma conversa a respeito da efetivação, de como alcançar. Nosso primeiro inscrito é o Alexandre. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Você poderia voltar naquele mapa onde você define a proposta final de classificação? Porque eu tive uma dúvida em relação à questão de Teoflotone, aí no caso. Aí, ó, ele tem um trecho grande em classe 3, certo? Isso. E aí ele vai em direção a Carlos Chagas. Você Isso. sabe que nosso esforço é a questão voltada para PCH Mucuri. Aí eu faço a seguinte pergunta: como é que esse trecho classe 3 vai se transformar num trecho classe 2? É por autodepuração que vocês entenderam que isso vai acontecer? Exatamente. E por que não é possível a gente, por exemplo, trabalhar para que, igual, por exemplo, algumas necessidades de classe 1 está sendo aberto mão para que seja classe 2, para que tenha disponibilidade. Ao mesmo tempo, quem está na classe 3 deveria fazer um esforço maior para enquadrar na classe 2. Eu acho que, inclusive, isso é uma linha do IGAN aí, né? Ou seja, você sempre ter uma classificação no sentido de que piora de um lado, lá de cima, mas melhora aqui embaixo, né? Ou seja, de promover a melhoria contínua aí. Então, não existe nenhum tipo de proposta para esse trecho aí, melhorar esse trecho de Teoflotone, porque ele é muito importante na questão da sequência do Rio Mucuri de Carlos Chagas, não só na PCH Mucuri, mas depois na UHE Santa Clara, e todo o Baixo Mucuri aí tem uma influência muito forte nesse caso aí de Teoflotone, porque eu estou observando a questão das macrófitas, a presença de macrófitas no Rio Mucuri, e existe ali, naquela região ali, um estudo que a gente está tentando avaliar, né, qual que é a influência desse trecho aí. Então, isso é importante, por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que é uma baita pergunta, Alexandre, assim, começando do começo, assim, ao longo do desenvolvimento do curso d'água, ele vai ganhando vazão, né? E além de ganhar vazão, o que dá a ele capacidade de diluição, né? Porque afluentes vão entrando, a vazão dele vai aumentando. Ele também tem o processo de autodepuração, que para muitas variáveis, né? Para muitos constituintes, faz diferença, né? Matéria orgânica vai sendo degradada, oxigênio vai sendo recuperado pela reaeração, então coliformes vão morrendo, né? Enfim, tem lá os seus processos bioquímicos, né? E essas coisas vão melhorando. Tem outros parâmetros, né? Que vão sofrendo transformações físicas, né? Propriamente ditas, ou seja, fósforo vai decantando no fundo, né? Nutrientes vão sendo consumidos por outras plantas, enfim, por aí vai. A gente tem simulações para alguns desses constituintes, né, os principais, né, que é DBO, OD, coliformes, a cadeia do fósforo e a cadeia do nitrogênio. Né? Em estudos mais avançados, em próximas etapas, pode-se discutir nas proximidades dos reservatórios, por exemplo, essa questão de simulação de variáveis como
clorofila, né, para ver alguma questão relacionada a macrófitas, que já tem uma relação muito grande com fósforo, com nitrogênio também, mas eventualmente dá para expandir esses estudos para outros temas, né? Mas, especificamente sobre os limites aqui, até onde a gente deixou a classe 3, eu preciso voltar nesses 3 mapas aqui, né? Eles são a chave desse processo. Veja que hoje é classe 4, e é classe 4 até o Santaninha, lá na frente. Não, até o Santana, mais adiante do que o Santaninha. Então, assim, está sim melhorando quando a gente passa de 4 para 3, né? Já tem melhoras significativas. E veja que quando a gente fez a consulta, mas assim, fica em débito, tá, Alexandre? Porque veja a consulta de usos, ó, eles até que se queria classe 1 nesse trecho. Tá certo que tem uma motivação aqui da expectativa de que aquelas captações nas localidades precisavam de tratamento simplificado. Não se confirmou isso, né? É tratamento convencional ou é água subterrânea, conforme informações. Então, essa necessidade aqui da classe 1 se abrandou. Mas veja que a gente tem, né, no cenário, e esse cenário é muito importante, que é o que dá, é onde se consegue chegar nesse horizonte de 20 anos, ou seja, no horizonte de 2041. Esse é o tratamento avançadíssimo, com remoção em nível terciário, né? Ou seja, é um negócio que já vai ser difícil de alcançar, e a gente ficou aqui nesse patamar classe 3. Veja que até tem umas coisinhas aqui menores, né, em patamar classe 4, que a gente forçou e deixou aí, né, a proposta em classe 3 mesmo assim. Mas veja que a partir daqui, né, a gente tinha aí a possibilidade já de ter 2, e aí a gente voltando lá no mapa, né, esse aqui, veja que ficou 2 aqui, né, que até tem um trechinho intermediário até a sede, que até dá para melhorar, pode ser 1, mas, e veja que no detalhe lá daquele mapa, esse 3 até ele precisava vir antes, a gente já melhorou um pouco aqui e apostou um pouco nas outras medidas, para além da questão do tratamento em si, de modo que a classe 3 fosse mais restrita nesses primeiros quilômetros aqui. A fila aqui tem o Túlio e o Ricardo. Sidney, pegando um gancho aí no questionamento do Alexandre, se eu estiver enganado, você me corrige. A jusante de Teoflotone, em uma das 2 consultas sobre as alternativas de enquadramento, se eu não me engano, foi relatado que havia irrigação de hortaliças, o pessoal mencionou, o simplão verde de Teoflotone. Essa irrigação estaria aí nesse trecho da classe 3? Ou ela já está, essas comunidades que fazem uso da irrigação já estaria no trecho de classe 2? Não, a gente tem isso, não é tão... a jusante também, mas é no entorno de Teoflotone, então tem águas quase dentro, né, do contexto urbano. A gente está falando desses afluentes aqui que estão aparecendo no mapa aqui, a região de Poton ali, né? Para essas áreas, elas ficaram com conflito, Túlio, realmente, assim, não consegue melhorar, e o que vai precisar acontecer ali, e a gente tem essa recomendação nas ações, vocês vão ver, tem um conjunto de recomendações para 2 lugares, um aqui no Mucuri e outro lá no São Mateus, onde a gente está recomendando que a gente vai chamar isso de articulação com planejamento territorial. Ou seja, qual é o instrumento? É um instrumento que vocês desenvolveram, que é o ZAP, né? E ali vai precisar zoneamento, vai dizer, esse rio recebe efluente, esse rio vai ser usado para irrigação, ou a irrigação vai ter que ser suportada por água subterrânea, né? Mas, enfim, vai precisar fazer um planejamento diferenciado para esses locais de uso muito intenso, até eventualmente são locais de nascentes, então até a modelagem tem suas limitações, então eventualmente um trabalho como se faz no ZAP, né? Com bastante campo, com bastante análise, para ter certeza do padrão atual de qualidade de água, um cadastro para saber qual é o rio que de fato usa para irrigação, qual é o rio que não precisa usar para irrigação. Então a gente sugeriu, né, recomendou, na verdade, né, que esses locais sejam objetos de estudos de maior detalhe, com cadastro, com monitoramento de campo,
e com proposta de zoneamento. Então, de toda forma, essas localidades elas fazem o uso da água nos afluentes, não nesse trecho aí de classe 3, não é isso? Não, mas também nos trechos de classe 3. Tá. Não, ok. Mas também nesses afluentes, né? Isso acontece aqui e lá no São Mateus, lá naquela região de Ouro Verde lá, né? Tá. Okay. Ricardo, por favor. Obrigado, Cid. Valeu. Ricardo, fica à vontade. Não estamos te ouvindo. Teu microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo. Ok, Alexandre, disponha. Pode chamar. Tá bom. Ricardo. Oi. Agora sim. Tu entrou por outro canal. Vai daí. É o seguinte, bom, duas situações. Uma é em relação às reuniões que tiveram com a Copasa e com a Copanor. Tudo bem que foi um entendimento que nós tivemos anteriormente, né, da forma como essa reunião aconteceria. Então, a gente não participou. Mas é uma situação que eu queria ver. Esses documentos que né, das reuniões são públicos, né? Nós vamos ter acesso a esses documentos. Sim. Outra situação agora... Tanto na etapa anterior, como nessa etapa. Na etapa anterior, eles já estão no relatório, né, as contribuições foram recebidas, e na próxima etapa, agora, né, também estarão nos relatórios equivalentes. Bacana. Agora, uma outra situação, também referente a trecho aí, a ajudante de Teófilo, né, como classe 3, em relação... Eu vou citar um caso, mas pode ser que futuramente, inclusive, aconteça outros casos semelhantes. Como é que a gente vai como é que a gente vai fazer em relação a isso, né? Porque nós temos uma situação agora que os povos Machacali, eles estão numa área a jusante de Teófilo Otoni, e por uma questão cultural, inclusive eles pretenderam, né, ir para essa região, inclusive por causa da questão da água, né, que faz parte, né, da cultura deles, dos rituais. Então vai ter uma forte vulnerabilidade nesse setor, bem a jusante de Teófilo Otoni. Como é que a gente não levou em consideração, né, anteriormente, né, porque foi uma coisa recente. Como é que a gente faz em situações como essa? Porque, pelo que eu entendo, o enquadramento a proposta de enquadramento teria que se rever, né? Porque teria a vulnerabilidade aí nesse setor, nesse setor, né, do Rio. Essa segunda questão que você traz é bem preocupante também, né? Porque a gente fica diante de duas situações, Ricardo, assim. A primeira é escrever numa proposta que é classe 2, e aí, eventualmente, o uso não teria maiores restrições, mas todo mundo sabe que a qualidade de água vai continuar com restrições. E usar aquele manancial, ou a jusante, né, Teófilo Otoni, manancial termina sendo usado muitas vezes para abastecimento, mas usar aquele corpo d'água, a jusante Teófilo Otoni, para balneabilidade, é incorrer num risco à saúde muito grande. Então, a sugestão, a melhor forma de compatibilização desses usos é trabalhar com zoneamento, ou seja, que afluentes ao Rio Todos os Santos, naquele trecho, possam ter essas atividades de irrigação, de frutas ou de balneários, que serão classe 2, né, e tem qualidade, né, mais compatível com a classe 2, do que tentar usar um lugar onde hoje é sabidamente qualidade de água com padrão compatível com a classe 4, que ainda precisa bastante investimento para alcançar um padrão compatível com a classe 3, né? E tentar que no enquadramento se escreva, né, que é classe 2, só para tornar isso compatível, sem necessariamente haver, inclusive, a possibilidade, porque não existe o que possa ser feito para abater a carga remanescente de Teófilo Otoni em níveis compatíveis com classe 2 no Rio Todos os Santos. Não existe técnica de engenharia, não existe o investimento que possa ser feito para abater com tamanha eficiência, né? Então, no relatório lá, vocês vão inclusive ver isso por parâmetro, né? Vai ser possível ver se é um problema
de DBO e OD, se é um problema de coliformes, se é um problema de nutriente. No caso aí do exemplo que você se refere, que é a questão da vulnerabilidade, o problema, o limitante vai ser coliformes, né? Então, a gente já está aí trabalhando a gente já está trabalhando com remoção em nível avançado de coliformes, né? Se não me engano, tem um slide, ele fica oculto aqui, eu vou dar uma pescada só para a gente ter certeza e eu te dizer isso com todas as letras, mas se não me engano, ele é 99,99 de remoção de coliformes, ou seja, a gente está removendo 4 potências de 10 de coliformes, né? E 99,99. Aqui, ó, o cenário avançado, eu estou removendo. Essa é a eficiência de remoção de coliformes, ou seja, a gente já está falando de níveis elevadíssimos, né? O padrão normal é remover 90%, é remover uma potência de 10. A gente está removendo 4 potências de 10, né? Então, está removendo? Não, está indicando que precisa remover 4 potências de 10 e mesmo assim não alcança um padrão nem de classe 2, né? Então, temos aqui um conflito, é o que a gente chama um conflito, né? E que a busca pela solução do conflito, nesse caso, na nossa concepção, é o zoneamento, é definir alguns rios para um uso e outros rios para outro uso. O Alexandre fez uma pergunta se o rio é classe 4, hoje a jusante. Na verdade, o verbo ser, né, o verbo ser a gente usa para o enquadramento. Então, ele não é nada. E não sendo nada, ele é 2. Pela legislação hoje, um rio não enquadrado, ele é classe 2. Mas a situação atual da qualidade de água naquele trecho, conforme a nossa modelagem, é compatível com a classe 4, sim. Essa é uma forma mais correta, assim, do ponto de vista do conceito de enquadramento, de dizer, em um modo geral, pode dizer, sim, hoje é como se fosse 4, né? Mas como o enquadramento é sempre um objetivo para o futuro, né? O objetivo para o futuro hoje seria 2, porque ele não foi enquadrado. E o que a gente está dizendo é que, para ter um objetivo para o futuro mais realista, para ter um objetivo para o futuro alcançável, para ter um objetivo para o futuro compatível com o que pode ser feito, hoje o enquadramento deveria ser classe 3. Né? Essa é a proposta que está na mesa. E se surgir uma técnica diferenciada, se surgir uma técnica de desinfecção de efluentes, que não seja UV e que não seja cloração, porque essas duas param ali no 99,99, que é o que a gente já está simulando, mas se surgir coisas que removam 5, 6 potências de 10, aí podem ser avaliadas metas mais ousadas, né? Então, essa é a realidade. Assim, sim, hoje é compatível com classe 4 e a gente está propondo que no enquadramento seja compatível com classe 3. Outra pergunta do Alexandre, como fazemos para ter acesso aos slides de hoje? Acabada a reunião de hoje, a Karina dispara, né, para o comitê, né, todos os slides, a Karina dispara os presentes na reunião, enfim, vai um kitzinho após cada reunião, e tu pode fazer contato, Alexandre, com a Secretaria Executiva do Comitê, mas se preferires também, a Karina pode mandar para o e-mail que você deixou ali na inscrição, né, os slides em PDF, sem problema nenhum, e a gravação da reunião toda está naquele canal do YouTube, PDRH Leste de Minas. Mais alguém? O Ricardo segue de mão levantada, mas eu acho que foi um esquecimento em relação à fala anterior. Podemos seguir para a próxima etapa. Próxima etapa a gente vai falar das ações, então, né? Muito bem. Eu não sei se a Marli está tentando abrir o microfone dela ou não, acho que não. Então, temos um programa preliminar, né? Temos aqui a mostrar para vocês, porque, como bem disse a Janaína na abertura, né? Já definimos onde a gente quer chegar. Agora a gente já decidiu o que a gente vai fazer para sair de onde estamos e chegar aonde desejamos. Então, vamos lá. Né? Para que serve, né, esse programa preliminar? Exatamente isso. Feita a seleção da alternativa de enquadramento, a gente precisa elaborar um programa de ações com metas que vai subsidiar a efetivação da proposta. Essas metas, elas serão espaçadas de acordo com o curto prazo,
médio prazo e longo prazo, de modo que a gente possa ir abatendo, se essa coisa aqui, esse gráfico, né, mostra a carga poluidora, a concentração de poluentes, o que a gente quer que ao longo do tempo ele vá abaixando, né, e chegue aí em metas, no nosso caso, para 2041, são metas para 20 anos, né? Então, é isso que a gente quer fazer, e definir essas metas intermediárias, essas metas progressivas de tempos em tempos. Para isso também é bem importante as reuniões que a gente está fazendo com os municípios, com o pessoal de saneamento, com a Copasa e Copanor, para que a gente possa ver o que já está programado, né? Para que a gente possa botar em horizontes mais curtos de tempo aquilo que de fato já está programado. Elaboramos os custos para a implementação dessas ações e precisamos, né, então, que cada um assuma os compromissos necessários. Daí, mais uma vez, a importância das reuniões com o setor de saneamento que a gente vem fazendo desde o início, porque eles são o maior responsável pelo alcance das metas de enquadramento. Então, qual foi a estratégia que nós adotamos, construída com vocês ao longo dos últimos eventos? A identificação das ações necessárias, a priorização dos eixos temáticos, vocês disseram quais deveriam ser as prioridades, e nos apontaram ações que já existem e que precisam ser fortalecidas no âmbito do plano e do programa de efetivação, para que elas continuem em implementação na região. Aqui a gente tem, né, o board que a gente construiu no evento do dia 31 de agosto, né? Vocês nos disseram de ações que estão em andamento, vocês nos mostraram coisas que estão acontecendo e que devem ser fortalecidas, né? E que tem repercussão na qualidade de água, no controle de erosão e por aí vai. Elas foram registradas, elas foram reorganizadas já na linha daqueles eixos que a gente vai trabalhar na sequência, né? Ações de saneamento em área urbana, saneamento em área rural, produção rural sustentável, infraestrutura verde, conservação, controle de poluição difusa, educação ambiental, articulação para o planejamento, que a gente mencionava também, no caso aqui com os planos municipais de Mata Atlântica. Então, tudo isso, né, foi considerado e vai fazer parte do programa de efetivação do enquadramento nos eixos correspondentes. E aí a gente montou um programa de efetivação baseado em 10 eixos. Ah, tem 11 coisas aí na tela. Porque tem aquele último ali que eu já mencionei, né, da articulação com o planejamento territorial, que são as ações de zoneamento, criação de UCs, ali apareceu a questão dos planos municipais de Mata Atlântica, que tem muito a ver com essa agenda da conservação também. Então, essa é a nossa estrutura do programa de efetivação. A gente vai usar esse termo bem simples, eixos de ação, com suas respectivas ações. Né? Por quê? Porque essas caixinhas todas aqui, elas vão lá para o plano de ações. Elas vão lá para o plano diretor de recursos hídricos, né? E lá vai ter aqueles nomes mais chiques, componente, programa, subprograma, ação. Então, a gente não quis estruturar o programa de efetivação do enquadramento nos mesmos moldes, porque ia ficar talvez confuso, né? Num ele é um programa, no outro ele é um subprograma. Então, talvez lá seja uma componente. Então, aqui é mais simples, são eixos de ação com suas respectivas ações, e lá eles serão maior detalhados. Claro que aqui eles têm a sua autonomia, vão estar detalhados, têm os orçamentos específicos, mas eles não podem ficar de fora do plano de ações propriamente dito, do plano de bacia. Então, eles migram para dentro do plano. Eu vou mostrar um slide que detalha isso. Então, conhecidos os eixos, né? Coleta em área urbana, saneamento, coleta e tratamento de esgotos em área urbana, saneamento rural, resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, monitoramento de qualidade de água, controle da poluição difusa em área rural, conservação de solo e água em área rural, preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes, controle da carga poluidora de origem industrial, educação ambiental e comunicação social, e articulação com planejamento territorial. Conhecidos esses eixos, a gente fez uma prioridade com vocês. Usamos uma ferramenta muito tradicional, muito consagrada, onde questionamos a respeito da gravidade, da urgência e da tendência dos impactos relativos àqueles temas. Vocês puderam, então, valorar essas variáveis, cada uma delas, numa escala de 1 a 5, e o ranking da prioridade foi dado pela multiplicação
desses 3 fatores, né? Então, se não houve nenhum caso, mas se alguém tivesse valor 1 na gravidade, na urgência, na tendência, 1 vezes 1 vezes 1, o resultado era 1, e no grau máximo, vários tiveram grau máximo, 5 gravidade, 5 urgência e 5 tendência, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, numa escala de 1 a 125, esses foram os nossos resultados, né? Quem participou do segundo evento viu, porque a gente mostrou, mas é impressionante a convergência dos 2 eventos. É impressionante. Aqui a gente tem, nesta primeira coluna, 4 variáveis, né? 4 eixos, né, de ações que tiveram a prioridade máxima, 5 vezes 5 vezes 5, score 125. E, por incrível que pareça, né, no evento 2, as mesmas variáveis, os mesmos eixos, tiveram as mesmas notas, né? Então, esses são os 4 o mais alto grau de prioridade, que a gente está chamando aqui de muito prioritário, que é coleta e tratamento de esgoto sanitário em área urbana, conservação de solo e água na área rural, preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes, educação ambiental e comunicação social. Então, essas 4 linhas de ação, esses 4 eixos, são os de maior prioridade. A gente também teve uma unanimidade, digamos assim, logo no patamar seguinte, 100 e 96. Se fizer uma média dos 2 eventos, 98, ou seja, é totalmente equivalente aí o saneamento rural sustentável. Depois a gente também teve uma convergência boa nessa questão da poluição difusa, 60 e 70, média 67, e também teve nos 2 últimos, né, que aqui a gente tem a área degradada por lixões e o monitoramento de qualidade de água, né, 30 e 40 de média, não variou muito, 37, 27, 36, 49, então são as pouco prioritárias. E tem 2 eixos que foram um pouquinho discordantes, assim, não muito, né, que é a questão da destinação adequada de resíduos. O primeiro evento deu peso 100, o segundo evento deu peso 50, e é muito fácil de entender isso, porque o primeiro evento era mais urbano do que o segundo, né? O primeiro evento tinha as áreas ali no entorno de Teófilo Otoni, né? E o segundo evento priorizou mais a questão da carga de origem industrial, porque aquelas bacias que a gente estava no segundo evento tem uma maior presença dos laticínios, tem uma maior presença dos frigoríficos, né? Então, natural que os 2 eventos tenham feito essa pequena inversão na ordem da indústria e do resíduos sólidos, mas ambos ficaram na mesma categoria aí, que é na média 76, na média 62, ou seja, ficaram no segundo bloco aí de prioritárias. Então, a gente estratificou as ações em 3 blocos, as muito prioritárias, que foram aquelas 4 da unanimidade, um segundo bloco de 4, né, do médio, né, que a gente chama de prioritário, e os valores mais baixos, apenas 2 eixos, que são os eixos considerados como pouco prioritários, né? Mas não significa que não são prioritários. Tudo aqui vai ser bem importante para que a gente alcance a proposta de enquadramento. Então, isso é só o resultado dos eventos que vocês fizeram. Com isso, então, aqui a figura ficou meio em cima, né? Mas a gente vai, a partir desses 10 eixos, foram elaboradas 22 ações. 22 ações, né, para o programa de efetivação do enquadramento. Né? Essas. Acho que eu vou arrumar isso aqui, está ruim de ler, né? Pronto. Né? Essas 22 ações, elas estão associadas ao alcance das metas de enquadramento, né? E elas estarão contempladas no programa de ações do Plano Diretor de Recursos Hídricos. Lá no relatório, aqui no PowerPoint não dá para entrar em muitos detalhes, né? Mas lá elas vão estar com aquele mesmo padrão de descrição que vocês encontram nos planos de recursos hídricos, aquela fichinha lá com a descrição, o objetivo, a meta, ações anteriores, né? Quem são os atores principais, quem são outros que podem colaborar,
qual é o papel do IGAN nessa ação, qual é o papel do comitê nessa ação, para que a gente veja ela no âmbito do sistema de recursos hídricos, que a gente tem maior governança, né? Porque tem muitas ações que são responsabilidades de terceiros, outras iniciativas que são relacionadas a isso, o cronograma, os indicadores para que a gente possa aferir a meta e o investimento necessário naquela temática. O investimento está destacado aqui porque hoje a gente vai discuti-los um pouco mais ainda no evento de hoje. Né? Então, o que eu tenho lá? No eixo da coleta e tratamento de esgotos sanitários em área urbana, ela foi classificada, então, como muito prioritária, e nós temos 4 ações. Essas duas, com essa relação entre elas, que diz respeito ao sistema de coleta, então a gente separou essas ações de saneamento nos estudos e projetos e na obra propriamente dita. Porque, de alguma forma, se no futuro o comitê instituir cobrança, né, ou mesmo outras fontes do sistema de recursos hídricos até podem, né, fomentar a elaboração de projetos, de estudos, né, mas dificilmente as obras a gente vai ter recurso, mesmo que estabeleça a cobrança, porque são investimentos de muito grande porte, né? A gente ainda está fazendo as simulações de cobrança no âmbito da diretriz para os instrumentos para ver o tamanho da receita, mas não é de se esperar que a gente possa investir diretamente em obras de saneamento. Mas tem como grande objetivo aí ampliar o sistema de coleta. E, na sequência, a mesma estrutura dividida em 2 ações, projetos, estudos relativos ao tratamento e as obras propriamente ditas, tanto para a construção de novas ETs, como para a melhoria das ETs existentes. Então, são 4 ações, temos aí cerca de 136 milhões necessários para o sistema de coleta de esgoto e cerca de 43 milhões de investimentos necessários até 2041 no tratamento de esgotos. Né? Então, esse é o montante dos investimentos, se a gente somar aqui, dá 180 milhões arredondando, é o investimento nesta temática do saneamento em áreas urbanas para o conjunto de municípios da bacia do Mucuri. O segundo eixo, então, o saneamento em área rural, mantemos a temática do saneamento, mas trocamos de abrangência, né? É um programa, então, que ficou classificado como prioritário, ele tem 2 ações, uma de fortalecer parcerias, né? Esse é um tema que tem muita coisa acontecendo, na reunião vocês nos mostraram várias iniciativas em andamento, né? E algumas tentativas de implantar, também terminou ficando um programa relativamente de investimentos altos, porque a necessidade é muito grande e tem metas específicas na legislação de saneamento que a gente não pode fazer um plano dizendo que não vai alcançar a legislação, as metas da lei, pelo menos. Tem outras demandas relativas ao alcance das metas de enquadramento, mas precisa aí recursos da ordem de 36 milhões de reais até 2041. A temática de resíduos sólidos, né? Então, são 5 ações divididas em 2 eixos. No eixo da destinação adequada, mesmo esquema, aquela questão dos estudos e projetos, os aterros e as unidades de triagem e compostagem, tentando buscar a solução completa. E os estudos e projetos para a recuperação das áreas degradadas e a recuperação propriamente dita, né? Também separando, porque, de novo, os investimentos se concentram aqui, mas podem haver algum tipo de apoio, né, quando tiver recurso disponível nessa etapa de estudos e projetos. Então, conforme os indicadores que temos disponíveis da literatura e até de outros planos elaborados em Minas Gerais, a gente tem aí necessita cerca de 36 milhões no eixo de destinação adequada de resíduos e cerca de 30% disso, 20% disso no eixo relativo à recuperação das áreas degradadas. Voltando para o setor rural, agora olhando para as questões relativas talvez mais à agricultura, né, o controle de poluição difusa, apenas uma ação, que é melhorar, fomentar mais parcerias de instituições da bacia que já atuam com alternativas de sistema de tratamento de efluentes de origem animal. E aí, como é só um fomento a parcerias, os investimentos são de menor porte, né, R$200 mil. E isso é um eixo prioritário, e um eixo muito prioritário, que é a conservação
de solo e água na área rural. Então, algumas ações que podem ser apoiadas, porque elas já existem, e outras ações que poderiam ser desenvolvidas. E aí, consequentemente, já falamos de investimentos um pouco mais altos, pelo menos para fazer alguns projetos demonstrativos que depois pudessem ser multiplicados. Então, 1,8 milhões nessa temática aí desse eixo da conservação de solo e água. Aqui, um eixo muito prioritário, relativo à recuperação de nascentes e matas ciliares, né? Então, 2 ações, uma delas, os programas de pagamento por serviços ambientais, né, que poderiam ser apoiados, né? E outras ações, né, que precisam ser implementadas no sentido da recuperação propriamente, da proteção e da recuperação propriamente ditas, né? Então, esse eixo terminou tendo um orçamento mais elevado, assim, porque o déficit, principalmente em área marginal, é muito grande, né? Se não me engano, a Paula e o Fernando podem me ajudar, mas a gente está falando de 70% de déficit de vegetação em área marginal, né? E a gente foi bem modesto, assim, na meta, né? Assim, tentar recuperar, né, uma pequena parcela disso, pelo menos no começo, né? Considerando que não é um comitê de muitos recursos, né? Então, também não adianta colocar toda a conta aqui para dentro, né? Já que não tem uma restrição legal, como tem no caso da lei de saneamento, a gente estabeleceu uma parcela disso a ser recuperada, né? Mais 2 eixos, o de carga poluidora de origem industrial, foi classificado como prioritário. A gente está recomendando um estudo para melhorar o conhecimento disso. A gente trabalhou com as bases de dados disponíveis, mas por várias vezes nas reuniões a gente mencionava, aqui vai ficar classe tal porque tem uma unidade. Não, essa unidade está desativada. Aí outro trecho lá que não tinha. Não, mas aí tem um negócio. Então, de fato, a gente tem um déficit de informação grande e a gente está recomendando, então, que seja feito um estudo com mapeamento, com cadastro, com a busca da regularização das outorgas, que aí pode ser imputado aos próprios usuários, né, a sua regularização, mas é importante que a gente aumente o conhecimento a respeito desse tema. É até uma ação que a gente propõe repetir esse processo, né, porque o investimento tem um ganho sinérgico aí de fazer essas 3 bacias que a gente está fazendo no mesmo estudo, não precisa contratar estudos específicos para as bacias isoladas, né, para as UGRHs isoladas. Outra ação, pouco prioritária, mas que a gente até tem notícias aí de avanços importantes, né, conforme os relatos do IGAN, né, no conjunto dessas bacias, que é a ampliação da rede de monitoramento de qualidade de água, né, e a gente deixou 2 ações, que é a operação convencional do IGAN na sua rede, né, que é proceder o monitoramento propriamente dito e divulgar o resultado do monitoramento. A gente precisa aí de investimentos da ordem de R$400 mil no controle por estudo aquele da carga poluidora e 2,2 milhões para o monitoramento de qualidade de água. Educação e comunicação, o último dos 10 eixos, mas muito prioritário, por último, mas não menos importante, na verdade, dos mais prioritários, né? Com 3 ações, né? Apoiar e implementar ações de educação ambiental, comunicação, mobilização, sobre monitoramento de qualidade de água e alcance das metas de enquadramento, ou seja, divulgar o enquadramento, né? Fortalecer ações de conscientização e capacitação do produtor rural sobre destinação de resíduos, manejo e conservação de solo e água, e implantar um programa de capacitação a servidores e técnicos para a operação adequada do sistema de esgotamento sanitário. Essa ação é bem importante, gente, porque lá na ação de saneamento, a gente está recomendando, por uma necessidade da bacia, a instalação de ETs muito qualificadas, de eficiência muito elevada. E certamente as companhias, os serviços autônomos municipais não dispõem de equipe para operar sistemas de tratamento tão complexos. Então, a ação é completa, né? Ou seja, lá vai ser tratado, mas aqui, num programa de educação, capacitação, vai precisar de uma ação específica para treinar os operadores dessas futuras ETs. Investimentos aí na ordem de R$1,4 milhões nos próximos 20 anos. E, finalmente,
não orçado, né, porque é uma articulação e que vai fazer parte do plano de bacia, né, aquelas questões relativas à articulação com o planejamento territorial. A gente vê 2 agendas aí, pelo menos, 2 ações. Essa relativa a unidades de conservação, mas talvez possa estar associada também aos programas municipais de Mata Atlântica, já que essas são as iniciativas existentes, e o zoneamento ambiental produtivo, pode ser acompanhado do ISA ou não, aí vai depender do foco que queira dar para o setor rural, né? O que a gente precisa mesmo para o enquadramento é o ZAP, né? O ISA pode ser feito junto, né? Para aquelas áreas estratégicas que, no caso aqui, são aquelas 2 subbacias do entorno de Teófilo Otoni. Muito bem, aqui a gente tem a soma dos investimentos, né, por eixo, né, e a gente percebe aí uma concentração de 95% dos investimentos em 4 eixos, né, que é o saneamento urbano, resíduos sólidos, o saneamento rural e a recuperação das matas ciliares, né. Esses 4 eixos aí com cerca de 180 milhões, 36, 36 e 30, tem aí 95% dos investimentos do programa de efetivação do enquadramento, né? Como era de se esperar. A novidade para a gente aqui, mas olhando a base de dados se explica, né? Foi a presença dessa questão das matas ciliares e nascentes num ranking tão alto do ponto de vista de investimento, né? Mas a necessidade realmente se demonstrou ser muito grande pelas bases de dados do próprio diagnóstico. Aqui uma conta que mostra a gravidade das coisas, né? 70% do nosso orçamento é muito prioritário, né? Então demonstra a nossa dificuldade de priorizar, porque a gente disse que muita coisa era nota 5, né? Mas também mostra que há um déficit aí, um certo passivo a ser encarado, né? Do ponto de vista dos investimentos em saneamento, principalmente, né? Porque o saneamento aqui 180, né? E todo o resto não soma isso. Então a gente tem aí 70% dos investimentos nessa ordem de grandeza. E como eu falei antes, né? Esse programa de efetivação aqui, que é a pecinha azul do nosso quebra-cabeça, ele vai ser um pedaço do plano da bacia, né? Que está em elaboração e que vocês vão poder conhecer e discutir e trabalhar e fazer eventos semelhantes a esses que nós fizemos ao longo das últimas semanas, na próxima etapa da efetivação do enquadramento propriamente dito, do programa de ações propriamente dito, onde vocês vão ver lá também o que vocês construíram conosco, né, até agora, no programa de efetivação, sendo discutido no âmbito do plano como um todo. Então, essas ações, essas 22 ações, estarão integradas nas componentes do plano de ações. Então, eu faço mais um break aqui para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito do programa de efetivação, suas metas, né, seus investimentos, e a gente pode conversar e depois os encaminhamentos finais aí da nossa reunião. Com a palavra àqueles que desejarem. Túlio. Sidney, qual que é o custo total do levantado, estimado? 300 milhões. 300. Arredondando, tá? Faltou realmente um slide com o número só, mas... Ok. O Fernando talvez tenha ali o número exato, mas é da hora de 300 milhões. Ok. É isso aí, 296 com 700 mil. Isso. Muito bem. 296, para ser mais exato. Obrigado, Fernando. Sendo que 180, 60% é saneamento urbano. 200, se somar os 180, 210 mais ou menos, que é 180 do saneamento urbano, mais 30 do saneamento rural. Se botar o resíduo sólidos vai a 240, né? Tem cerca de 80% no saneamento. Como bem usual também nesse tipo de plano, né? Mais alguém? Sem prejuízo de ainda pedirem, mostrar os próximos passos, mas a gente pode conversar, não tem problema. Então, aqui temos o nosso calendário. Com isso, o evento de hoje, completamos aí a consolidação do Programa Preliminar de Efetivação do Enquadramento da Bacia do Mucuri. Temos pela frente 3 eventos que ocorrerão ao longo do mês de novembro para discutir, mantendo
nosso dia, terça-feira, né? Nossos eventos sempre às terças-feiras, né? Então, temos no dia 9, daqui a 2 semanas, um webinar. Mais um webinar, né? Não é um dia de debate, não é um dia de discussão, é um dia de se capacitar um pouco mais, é um dia de eventualmente se qualificar para a discussão que vem pela frente. Então, faremos um webinar sobre metas e indicadores para acompanhamento da implementação do plano. Então, é um dia para a gente aprender sobre como que a gente vai acompanhar o processo de implementação do plano, como que a gente vai medir a retirada do plano do papel, né? Então, com participação do IGAM, com participação da Profil, óbvio, né? Com também, já vou dar spoiler, né? Com a participação da AGEVAP, né? Que é a agência lá da Bacia do Paraíba do Sul, né? Que tem 2 comitês mineiros também, que são, né, entidades equiparadas em 2 comitês mineiros, e eles vão um pouco mais avançados do que aqui na região leste, então eles vão nos mostrar como eles fazem esse acompanhamento dos planos nas bacias que eles gerenciam, e também com alguns debatedores aí. Estão confirmados os debatedores? Então isso é verdade. Alguns debatedores, vou deixar o spoiler, vai que a gente conta alguém que não está ainda, né? Mas um debatedor da bacia, para cada uma das bacias que a gente está trabalhando, aí a gente convidou uma pessoa para nos provocar aí, né, a respeito dessa temática do acompanhamento. Então, já vou mostrar aqui o banner, né? Então, dia 9, terça-feira, 9 de novembro, né, 9h30, o workshop, né, sobre webinar sobre metas e indicadores para acompanhamento e implementação dos planos. Nesse dia, não nos encontramos aqui no Meet, né? Quer dizer, alguns de nós nos encontraremos aqui no Meet, mas a maioria de nós estará conversando, interagindo pelo YouTube, né? Já te passo a palavra, Robson, só para terminar aqui o calendário. Depois, na semana seguinte, aí sim, uma consulta pública, né? Na linha de buscar conhecer um pouco mais e discutir especificamente um tema, que é a garantia de suprimento hídrico, né? A segurança hídrica na região leste de Minas. Então, acho que vai ser um dia bem bacana. Fizemos aí algumas reuniões, discutimos aspectos relativos à qualidade de água. Agora vamos ter um evento aí, pelo menos, discutindo o balanço hídrico quantitativo, reservação, melhores práticas, uso eficiente da água, enfim, tudo isso. E no final de novembro, daqui a um mês, um pouquinho mais de um mês, dia 30 de novembro, a consulta pública de apresentação do plano de ações, né? Então, vai ser o encerramento aí da etapa do planejamento de ações, né? Nessa etapa, claro, o enquadramento ele pressupõe bem mais reuniões, né? Então, a gente fez mais reuniões conforme previsto em contrato na etapa de enquadramento, mas temos 3 eventos pela frente na etapa do plano. E eu falei no início, né? Ainda a ser marcado, porque está aguardando regulamentação, teremos ainda uma audiência pública no âmbito do processo de enquadramento. Então, provavelmente só no ano que vem, né, passado as férias ali, então em fevereiro a gente faz esse evento. Ele está fazendo ainda uma tentativa, resta uma pequena esperança de que ela aconteça ainda esse ano, mas é muito improvável que ela aconteça esse ano, porque ela vai ser regulamentada pelo Conselho de Recursos Hídricos, e a audiência ela tem um trâmite, um prazo de antecedência, de convocação, inscrições, então provavelmente no ano que vem, mas se houver alguma novidade, vocês certamente serão avisados. Robson, por favor, fique à vontade. Pode escrever ou falar. Bom dia a todos. Hoje está falando, beleza. Eu gostaria só de dar uma atualizada aqui, que eu estou vendo que os trabalhos já estão em vento em polpa, e o IGAM, recentemente, ele instituiu a portaria 67/2021 da base autocodificada. Aí eu queria só que vocês fizessem uma observação de transpor os dados, né, que estão sendo trabalhados aí para essa base nova, porque é uma base que traz interoperabilidade com qualquer sistema, né? Então a gente acabou de instituir ela aí para poder a gente já ter esses dados desse plano dentro dessa nova base que vai ser que já está disponibilizada lá via IDE, tanto das áreas de Alta Bacia quanto
dos trechos do rio, né? Na verdade, ela tem como origem a Otto Multiscala 2017 da ANA, né, que a gente fez uma parceria com a ANA, porém nós fizemos um refinamento topológico dentro dessa base para trazer para a realidade de Minas e já está disponível lá. É só mesmo um toquezinho para vocês se atentarem a isso aí, ok? Muito obrigado. Obrigado, Robson. Não, se for possível, se for fácil de migrar, assim como parece ser pelo teu relato, sem dúvida. Por enquanto, tudo que a gente fez está na base que você mencionou, né, da ANA. Principalmente no trabalho de enquadramento, já foi uma solicitação do IGAN, todos os trechos estão autocodificados, então a gente corresponde, né, a cada segmento da proposta de enquadramento um autocódigo, né, por vezes, pela presença de uma sede, pela entrada de um afluente, tem autocódigos, né, autobacias, que estão subdivididas, né, em 2 trechos, por vezes acontece, né, e aí você vai ter, quando fizer o filtro por código auto, vão aparecer mais de um trecho na proposta de enquadramento, mas nunca o contrário, né, nunca um trecho único que abrange várias autos, né, não, isso nunca aconteceu. Então, pelo auto, eu acho que a gente consegue fazer essa migração pelo autocódigo, né? A gente consegue fazer essa migração que você sugeriu, mas a gente pode conversar um pouco mais a respeito, até porque aí a gente pode fazer uma reunião específica envolvendo a nossa equipe de SIG também, para ter certeza de que estamos falando o mesmo idioma. Então, reforçando, próximo encontro, dia 9 de novembro, pelo YouTube, dessa vez, né? Num webinário sobre metas e indicadores, participação do IGAN, da Profil, da GEVAP e um representante da Bacia do Mucuri conversando conosco a respeito desse tema. Certo, pessoal? Muito obrigado. Eu, particularmente, vejo vocês só falo com vocês, vejo não, porque eu vou estar aqui nos quadradinhos no dia, mas falo com vocês no dia da audiência pública, né? Porque na etapa do plano, né, o outro colega, mais capacitado do que eu, vai conduzir os trabalhos aí de modo que vocês tenham o melhor atendimento disponível. Então, vocês vão trabalhar com o Carlos, vão trabalhar com o Vinícius, e vão trabalhar com o Aldibert, eu, a Paula e o Fernando. Seguimos aqui do ladinho, trabalhando no enquadramento e aguardando a nossa vez na audiência pública, quando ela for marcada. Obrigada, Sidney. Eu queria agradecer a presença de todos que se mantiveram conosco todo esse tempo aqui. Muito legal, né, poder contar com a participação ativa de todos vocês. Né? A gente viu que a gente tem um calendário de mais alguns eventos em novembro, né? A gente vai chegar ali perto do início de dezembro, então fica aquele pedido de sempre que a gente se mantenha mobilizado e traga os atores que ainda não estão conosco no processo para se aproximar desse tema que é tão importante, né, de construir um plano de ações que vai, de fato, tirar, né, as ações do papel e levar isso, né, para a melhoria da qualidade na bacia. É importante que a gente vá se apropriando disso, essa transferência de responsabilidades, né, e para finalizar o evento, eu queria, né, convidar o Túlio para fazer o fechamento. Antes só, Túlio, eu esqueci de avisar, né, ao longo dessa semana ainda, eu vou consolidar todas as informações, fazer os PDFs, né, da nossa apresentação, deixar disponível no YouTube e no perfil do Facebook, né, YouTube PDRH Leste de Minas e Facebook, né, Águas do Mucuri, né, para a gente ter o registro dessa reunião para quem não pôde participar conosco. Né, vou enviar para o comitê e para aqueles que solicitaram aqui no chat, né, o PDF da apresentação, né, para vocês ainda essa semana, e fica o convite de vocês compartilharem já as próximas datas. O nosso primeiro encontro marcado fica ali no dia 9 de novembro, lá no YouTube. Agora sim, Túlio, muito obrigada. Karina, eu gostaria de agradecer, né, a participação da equipe da Profil, né, mais uma vez, de forma muito didática, objetiva, né. Ao longo da reunião eu vi a entrada da dona Alice, né, como a gente chama carinhosamente, né, a nossa presidente de honra, né, e ela pioneira nessa discussão junto com a Marli, né, e na Bacia do Mucuri, né, e conduzido de forma tão, né, tão bacana pela
atual presidente, a Janaína, né, secretário de Meio Ambiente, Teófilo Otoni, a gente vê aí como que, né, os 300 milhões aí é só o orçamento do enquadramento, né, até 2041. Então, assim, a gente vai complementar essa discussão com a próxima etapa do plano de ações, né, o Sidney apresentou, né, os eventos que a gente vai, né, a gente, IGAN, Comitê e Profil, nós vamos promover, né, para finalizar, né, essa discussão do plano diretor de recursos hídricos, do enquadramento dos corpos de água. A gente sabe que é só o início de toda uma série de desafios, né. Enfim, agradecer a participação dos colegas da gerência de planejamento, dos colegas do CISEMA, né, a fala do Robson, estou vendo a colega de Giane aí, agradecer a participação dela, né, e, enfim, né, e principalmente agradecer a participação da comunidade, né, da sociedade da bacia, dos usuários, né, e né, vocês que são o nosso foco, né, para a gente poder fazer o melhor plano, né, o enquadramento mais plausível para a bacia. Então, Karina, eu te devolvo a palavra, né, não sei se mais alguém quer falar, né, e te devolvo a palavra, agradecendo sua condução. Bom, gente, então era isso. Muito obrigada. Conseguimos cumprir a nossa meta de encerrar, né, antes do meio-dia, né, e contamos com a presença de vocês e a participação de todos nos próximos eventos. Tenham um bom dia e até lá. Um abraço, gente. Bom dia a todos. Um abraço, Túlio, um abraço, Sidney. Muito obrigado pela reunião.